de bolso, sim, pra te fazer rir. É piadas de bolso, onde o bom humor vai fluir. É piadas de bolso, não tem como resistir. Aperte o play agora e deixa a comédia invadir. Um agricultor americano e outro brasileiro conversam. Qual é o tamanho da sua fazenda? Pergunta o americano. Olha, para os padrões do Brasil, a minha fazenda tem um tamanho razoável. Ela tem 30 alqueires. E a sua? Qual o tamanho dela? Pergunta o brasileiro ao americano. Olha, eu saio de casa logo cedo, ligo o meu Jeep e no meio-dia ainda não percorri a metade da minha fazenda. O brasileiro faz uma cara feia e responde: Pois é, eu já tive um carro desses aí, é uma merda. Uma louca escreve uma carta para o seu filho, que dizia: Meu querido filho, te escrevo algumas linhas apenas para você saber que ainda estou viva. Escrevo devagar, pois sei que não consegue ler rápido. Não vai reconhecer a nossa casa quando voltar, pois a gente se mudou. Não te posso mandar nosso novo endereço, porque a família que morava aqui levou o número da casa com ela. Compramos uma máquina de lavar roupas, mas não funciona direito. Na semana passada, eu coloquei 10 camisas nela, puxei a cordinha e nunca mais as vi. Sobre o seu pai, ele arranjou um bom emprego. Tem 1000 homens debaixo dele agora. Ele é o mais novo coveiro do cemitério. O seu tio Valdemar se afogou na semana passada no depósito de vinho, lá na adega da cooperativa. Alguns amigos tentaram salvá-lo, mas você sabe, né? Ele era teimoso e lutou bravamente contra todos. O corpo dele foi cremado, mas levou 3 dias para pagar. Na quinta-feira, eu fui no médico e o seu pai foi comigo. O médico colocou um pequeno tubo na minha boca e me disse para não falar nos próximos 10 minutos. Seu pai então quis comprar o tal tubo do médico, mas ele não quis vender. Esta semana só choveu 2 vezes por aqui. Na primeira vez, choveu durante 3 dias e na segunda durante 4 dias. Na segunda-feira teve tanto vento que uma das galinhas botou o mesmo ovo 3 vezes. Recebemos uma carta do banco que informava que se o último pagamento do enterro da tua avó não for feito no prazo de 7 dias, vão devolvê-la. Olha, meu filho, se cuida, tá? Um beijo da sua mãe. Era para te mandar um dinheiro, mas como eu já tinha fechado o envelope, não consegui mandar. Mas olha, fica para a próxima, tá? 2 caipiras que estavam brigados e zangados um com o outro há muito tempo se cruzam numa estrada da fazenda. Um deles levava um gado amarrado e o outro logo diz: Vai passear com o boi? O outro, muito admirado, responde: Mas que audácia, compadre! A gente não se fala há tanto tempo? Não tá vendo que isso não é um boi, não? É uma vaquinha leiteira. Além de cara de pau, é burro. O outro caipira logo responde: Eu não falei com você, e sim com a vaca. Um caçador entra no boteco depois de um dia de caça e diz para um sujeito: Hoje eu peguei 90 coelhos, 150 perdizes e 350 sabiás. O sujeito, sem perder tempo, fala: Então o senhor é como eu. Ah, então o senhor também é caçador? Não sou não, sou mentiroso também. Uma empresa de aviação estava precisando de mais um piloto para sua frota de aviões e decide colocar um anúncio no jornal. Num belo dia, aparece um sujeito na empresa para fazer uma entrevista. O senhor tem brevet para pilotar um avião? Tenho o quê? O senhor sabe pilotar aviões? Não, senhor. Sabe alguma coisa de coordenadas de voo? Não, senhor. Sabe ao menos falar inglês? Não, senhor. Então, o que é que o senhor veio fazer aqui? Eu vim dizer para vocês não contarem comigo para a vaga. Ei, você aí!
Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Um sujeito entra num trem e se senta ao lado de um senhor muito bem vestido. O sujeito começa a olhar para o senhor e pergunta: por acaso o senhor nunca apareceu na televisão? Sim, eu costumo ir a muitos programas de cultura geral e por isso o senhor deve me conhecer. O senhor aproveita depois e diz: olha, como a viagem vai ser longa, você por acaso não quer fazer um jogo comigo? Pode ser sim, respondeu o sujeito. Vamos fazer assim, então. Como eu tenho mais cultura, você me faz uma pergunta sobre um assunto qualquer. Se eu não souber responder, dou-lhe $100. A seguir, faço-lhe eu uma pergunta e se não souber a resposta, você só me dá $1. Concorda? Vamos sim, respondeu o sujeito. O senhor então disse que começa fazendo uma pergunta. Lá vai a primeira pergunta. Qual o nome do escritor que escreveu Os Lusíadas? O sujeito começa a pensar e, passados alguns minutos, diz: não sei não. Fácil. A resposta é Luís de Camões. Me dá $1 e pode me fazer uma pergunta qualquer. Tá bom. Tome aqui o dinheiro. Bom, qual é o animal que de dia tem 4 patas e de noite tem 5? O senhorzinho pensou e disse: olha, essa eu não sei não. Então me dê aqui os $100. Claro, pegue aqui. Mas agora me diga, que animal é esse? Ai, não faço nem ideia. Tome aqui $1. Uma menininha vai até a sua mãe e pergunta: mamãe, por que a senhora sempre que frita linguiça, a senhora corta as pontinhas? Não sei, minha filha. Mas isto é algo que sua avó sempre fez. Ela então vai até a sua avó e pergunta: vovó, por que a senhora sempre que frita linguiça, a senhora corta as pontinhas? Não sei, minha netinha. Mas isto é algo que sua bisavó sempre fazia. Ela vai até a bisavó e pergunta: Bisa, por que a senhora sempre que frita linguiça, a senhora corta as pontinhas? A bisavó então fala: meu Deus, vocês ainda não compraram uma frigideira maior? Num trilho de trem próximo ao hospício, um rebanho com 40 vacas andava junto à linha férrea. Do nada, um trem apareceu e atropelou 5 vacas. O diretor do hospício ficou sabendo e foi até o local. Perguntou então para um dos loucos que presenciou a cena como tinha acontecido o acidente. O louco então falou: olha, diretor, as vaquinhas tiveram na verdade muita sorte. Se o trem viesse de atravessado, atropelava todas elas. 2 sujeitos acabam de assaltar um banco muito grande. Param o carro uns quilômetros à frente e um diz para o outro: vamos contar o dinheiro agora? Que nada, Mel! Vamos esperar que digam no noticiário mais tarde. Um louco que acabou de ter alta no hospício arrumou um emprego como piloto de avião, numa companhia qualquer. Num certo voo, o avião teve um problema e um dos motores para, e o louco, através do rádio, diz para os passageiros: senhores passageiros, devido a um problema técnico, vamos chegar ao nosso destino com meia hora de atraso. Passados alguns instantes, um outro motor do avião também para, e novamente o piloto diz aos passageiros: senhores passageiros, lamento informar, mas vamos chegar com 1 hora de atraso ao nosso destino. Mais alguns minutos se passam e todos os motores param. O piloto, com uma calma incrível, diz aos passageiros pelo rádio da aeronave: ai, senhores passageiros, lamento informar, mas vamos passar o resto da noite no ar. Um sujeito viajava num trem meio vazio e, de repente, lhe dá uma grande vontade de cagar. Vai para o banheiro, mas estava trancado. E ele então decide aliviar-se no corredor mesmo. Entretanto,
O coletor de passagens passava por lá e diz: Sinto muito, mas vai ter de me acompanhar e vou ter que dar parte para o chefe do trem. Ao que o sujeito responde: Com certeza, e por mim pode dar até toda a merda para ele. Dois malucos se encontram na oficina do hospício e um diz pro outro: E aí, tá como um marceneiro agora, é? Está sim, mas ando meio intrigado. Mas por quê? É que eu perdi um dos dedos e não sei o motivo. Nossa! E o que você estava fazendo para perder o dedo? Nada de especial. Eu estava mexendo aqui nesta serra rotativa e quando botei o dedo para ela parar assim desta maneira... Olha! Perdi mais um.